galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar a respeito do último episódio de Rick and Morty que tá chegando, só que eu quero falar a respeito de algumas coisas que tá confundindo a cabeça das pessoas. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos até o final de 2021 e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então, só explicando pra vocês porque tá uma confusão muito grande. Toda semana as pessoas perguntam no sábado: ah, é hoje que sai um novo episódio? Quando que sai um novo episódio? Então tá muito difícil as pessoas entenderem que é de domingo pra segunda por volta da meia-noite lá nos Estados Unidos e por volta da 1h30, 2 da manhã na HBO Max. Só que agora aconteceu um hiato, só que um hiato um pouquinho diferente do que aconteceu, por exemplo, na quarta temporada, quando a gente viu 5 episódios sendo lançados, uma pausa de alguns meses e depois outros 5 episódios sendo lançados. Dessa vez, a gente viu os primeiros 8 episódios chegando e foi anunciado depois do último episódio que a gente vai ter o episódio 9 e 10 vão ser juntos como um episódio final de 1 hora. Então muitas pessoas estão perguntando: nossa, o próximo episódio vai ter 1 hora? Não, vão ser 2 episódios juntos, porque as pessoas estão achando que vai ter um episódio de 1 hora e depois ainda vai ter mais um episódio. Não, já foi falado claramente que o finale da temporada, ou seja, o último episódio da temporada, vai ser composto, na verdade, por 2 episódios, e esses 2 episódios, inclusive, tem nome, como eu vou falar no decorrer do vídeo. Então, só esclarecendo isso pra vocês, e eu tenho que citar também a data. Como eu disse, vai acontecer um hiato de praticamente um mês entre o episódio 8 e o episódio 9/10, né, que vai ser o episódio final da temporada, e o próprio final do episódio 8, né, que gira em torno do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, já revelou que o Rick and Morty retorna no dia 5 de setembro, então, como eu disse, vai ser um hiato de praticamente um mês entre o lançamento do episódio 8 e o lançamento do episódio 9, só que aí não vai ter hiato nenhum entre o episódio 9 e o episódio 10, porque vai ser um episódio de 1 hora. E eu coloco este 1 hora entre aspas, porque eu vi muitas pessoas comemorando, falando: pô, um episódio normalmente tem 20 minutos, então quer dizer que vai ser o equivalente a 3 episódios, mas não é esse o raciocínio. O raciocínio é que a Adult Swim vai transmitir o episódio num período de 1 hora, ou seja, vai ser mais ou menos o mesmo tempo de 2 episódios, porque um episódio normalmente leva 30 minutos para ser transmitido, porque tem comerciais. Então, na televisão convencional, um episódio de 1 hora seria o equivalente a um episódio de 40, 42 minutos em um serviço de streaming, como é o caso da HBO Max aqui no Brasil. Então não, só esclarecendo, não vai ser o equivalente a 3 episódios, vão ser somente os episódios 9 e 10. E quais são esses episódios 9 e 10? Lembrando que do episódio 8 a gente não tinha visto absolutamente nada em nenhum dos trailers, a gente viu nenhuma cena a respeito desse episódio 8, então a mesma coisa vai acontecer com o episódio 9 e 10. A gente até teve uma pequena dica do que vai acontecer, né, através do sneak peek que eles mostram no final do episódio, que mostra o Morty novamente insatisfeito com o Rick. O Morty pega a arma de portais pra sair em uma aventura paralela, né, ele não vai junto com o Rick, que não é algo comum de acontecer, né, o Morty pegar a arma de portais e ir numa aventura paralela. Então o Morty tá saindo numa aventura paralela e quando ele retorna ele vê que o Rick marcou, né, a quantidade de matéria que tem ali dentro da arma de portais. E ele acaba desobedecendo o Rick e pede pra ser substituído. A gente inclusive vê, né, naquela roda que o Rick traz escrito Kyle 2.0. E esse Kyle passou a ser o maior mistério de Rick and Morty a essa altura, né? Se tem alguma coisa a ver com a origem do Evil Morty, não dá pra saber ainda. E não só eles já citaram o Kyle, né, como o ajudante anterior do Rick, né, quando ele tava falando com o Mr. Nimbus ali na mesa, ele fala sem querer, o Rick até toma um susto, né, no momento que ele fala, o que pode significar que o Rick não só teve um Kyle, como ele já teve um outro Kyle também, né? Ou talvez ele planeja ter mais um no futuro. Ele coloca uma roda falando coisas que são melhores do que o Morty, e a gente vê nessa roda, né, Jerry, gire novamente, né? Que é uma piada bem engraçada, porque nem nesse momento o Rick tá disposto a falar que o Jerry é melhor do que o Morty. E ele tá comparando o Morty, né, nessa roda com lixo, com metade do Paul Giamatti, com Two Crows e com um saco de carne. Então é uma cena que promete em um episódio que promete demais. E eu falei isso desde o meu vídeo de previsões da terceira temporada. Antes da terceira temporada ser lançada, eu já tinha falado que eu queria muito um episódio de 1 hora, né, ou seja, 2 episódios juntos, né. Geralmente tem aquele continua no próximo episódio e o episódio continua na semana que vem, mas agora eles já anunciaram que vai ser um episódio épico de 1 hora. Eu gostei bastante, né, dessa... E essa notícia, logicamente, é uma notícia muito boa pra mim, né, que falei já que tava esperando um episódio de 1 hora.
mas é uma notícia ruim porque quer dizer que a gente vai ter uma semana a menos de Rick and Morty e a gente vai ter também esse atraso. Então, 2 episódios se transformarem em um é legal porque a gente tem chance de ter uma linha narrativa muito mais bem desenvolvida. Ao invés da história ser abordada em um episódio de 20 minutos, ela vai ser abordada em um episódio de 40, mas é aquela notícia agridoce, né, porque é boa por um lado e ruim por outro, a gente vai ter um episódio a menos no final da temporada. Então é aquele velho dilema, mas pra mim é uma coisa extremamente positiva, porque eles estão praticamente demonstrando já de forma antecipada que o final da temporada vai ser muito épico. Eu obviamente gostei bastante porque, como eu disse, é uma coisa que eu já queria desde a 3ª temporada. Agora eles estão trazendo na 5ª, trouxeram um pouquinho depois, mas com certeza vai ser um episódio bastante satisfatório. E quais são esses 2 episódios que a gente vai ver? Como vocês se lembram, eu fiz um vídeo a respeito do título dos episódios, e o episódio 9 vai ser Forgetting Sarah Marshall, que é um episódio claramente inspirado no filme Ressaca do Amor, ou Forgetting Sarah Marshall em inglês, que é um filme produzido pelo Judd Apatow, né, que fez muitas comédias de sucesso, e foi escrito e estrelado, né, pelo próprio Jason Segel. Então acho que se algum episódio vai trazer a história da Diane Sanchez, eu acho que é esse episódio, porque a gente já viu a abertura perfeita no episódio 8, a gente foi bem fundo na história do Pessoa Pássaro, a gente viu alguns elementos muito legais da história do Rick, que eu vou abordar se eu não conseguir abordar num vídeo hoje, porque eu tô fazendo muitas coisas aí nos bastidores. Eu provavelmente vou trazer um vídeo amanhã pra vocês, falando a respeito desses segredos que foram revelados sobre o passado do Rick, não revelados, né, mas talvez confirmados neste último episódio. E o último episódio, ou a segunda metade, né, desse último episódio que a gente vai ver, vai ter base no Samurai Jack, porque o episódio se chama Rick Murai Jack. E quando eu fiz o meu vídeo de previsões lá atrás, eu falei que esse episódio provavelmente mexeria com viagens no tempo, porque a gente vê esses elementos sendo abordados em Samurai Jack. Então o título desse episódio, né, e como eu disse, a minha previsão de que possivelmente eles vão mexer com viagens no tempo, se vocês ainda não assistiram Samurai Jack, tem esses elementos em Samurai Jack, com certeza é uma possibilidade, e isso não provaria que a teoria que foi feita lá no Reddit está correta, porque a teoria diz que a gente está vendo os acontecimentos antes da 1ª temporada, então a gente está vendo o passado acontecendo, mas eu acho que não é isso, mesmo que a teoria seja real, né, que a gente veja o nosso Morty se transformando no Evil Morty, não é exatamente o que a teoria diz, a gente não tá vendo essa 5ª temporada acontecendo lá no passado, a gente vai ver os acontecimentos da 5ª, que são uma sequência linear do que aconteceu na 4ª temporada, por vários e vários motivos, inclusive o próprio episódio do Pessoa Pássaro, a gente vê no final da 4ª temporada o Rick prendendo o Pessoa Pássaro na garagem, e a gente vê o Pessoa Pássaro aparecendo ali na garagem como se fosse uma linha contínua. Então eu acho que a possibilidade é do Morty voltar no tempo e se transformar no Evil Morty, e não de tudo que tá acontecendo na 5ª temporada tá acontecendo no passado. Então isso não comprovaria que a teoria tá correta, mas com certeza dá um empurrãozinho nessa possibilidade do nosso Morty ser o Evil Morty. E vale a gente lembrar que viagens no tempo já foram abordadas em Rick and Morty, isso não era verdade até o momento que a gente viu o episódio das serpentes, né, das cobras ali. Aquele episódio mostrou que é possível viagens no tempo em Rick and Morty, mesmo que os criadores, tanto Justin Roiland quanto Dan Harmon, já tenham falado abertamente antes, né, da 3ª temporada principalmente, e antes da 4ª, né, que é esse episódio das cobras, eles falaram que não iam mexer com viagens no tempo, mas eles já mostraram que eles não estavam sendo 100% verdadeiros, eles só quiseram dizer que eles não iam entrar muito a fundo em viagens no tempo, né, como é o caso de De Volta para o Futuro, como é o caso de outras séries que acabam ficando muito enroladas por causa de viagem no tempo. Se eles só mostrarem o Morty voltando no tempo e a gente entende que ele é o Evil Morty, seria com certeza muito interessante, mas eu acho que eles não querem se envolver tanto assim em viagens no tempo, porque aí tudo acaba perdendo sentido. E uma coisa que é muito legal dessa chamada, né, que a gente viu no final do episódio, é a pergunta: quem é o Rick sem o Morty? Eles perguntam isso antes de aparecer aquele texto, né, falando que a estreia vai ser dia 5 de setembro, eles perguntam quem é o Rick sem o Morty, e eu acho que esse episódio vai responder, e talvez a pergunta não seja nem quem é o Rick sem o Morty, e sim quem é o Morty sem o Rick também, porque a gente tá vendo o Morty saindo em aventuras paralelas. Então eu acho que nesse episódio a gente vai ver o que já tá acontecendo desde a 3ª temporada, e a 4ª temporada foi além, e a 5ª temporada mais além ainda. A gente tá vendo o distanciamento da dupla acontecendo a cada episódio, e eu acho que dessa vez a gente vai ver o distanciamento total. Talvez na 6ª temporada eles voltem de alguma forma,
mas eu acho que nesse final de temporada a gente vai ver uma quebra definitiva e vai cada um pro seu lado. Talvez essa seja a origem do Evil Morty, talvez não seja, mas com certeza eu espero que esse episódio, pelo menos a primeira parte, inspirada em Ressaca do Amor, eu acho que vai trazer a Diane Sentes, porque os criadores prometeram uma bomba aí de cânone. Eu não diria que o 8º episódio foi isso, eu acho que explorou alguns elementos sim, mas eu acho que se a gente comparar com o episódio da Cidadela, se a gente comparar com a primeira aparição do Evil Morty, ou até mesmo com alguns outros episódios, não dá pra gente falar que foi um episódio tão carregado em termos de cânone. Obviamente foi muito legal, eu colocaria na mesma categoria ali do episódio do Mr. Nimbus, e falou algumas coisas bem interessantes a respeito da Beth, e algumas possibilidades a respeito da Diane, e algumas coisas que a gente já sabia, né, a respeito dele e do Pessoa-Pássaro, mas eu acho que agora, com esse episódio duplo, a série tem a real possibilidade de trazer o melhor episódio até agora. E lembrando que mesmo que o Evil Morty seja o maior vilão de Rick and Morty, a gente só viu ele 2 vezes, eu vou desconsiderar a participação dele ali no episódio do trem, que foi uma enganação ali, foi somente pra criar imagens legais, foi interessante, mas eu não vou contar como uma aparição canônica do Evil Morty. A gente viu ele no 9º episódio, vamos dizer assim, né, porque no primeiro episódio foi o piloto, a gente viu ele no 9º episódio da primeira temporada, que seria o episódio 10, no episódio Close Recounters of the Rick Kind, e a gente viu ele aparecendo de novo no episódio The Ricklantis Mix-Up, que é o 7º episódio da terceira temporada. Então agora a gente tá vendo o 9º episódio da 5ª temporada, a gente viu ele na primeira, na terceira, e agora seria nada mais natural do que ele aparecer na 5ª, né? Eles criariam esse padrão de mostrar a cada 2 temporadas, trazer uma participação nova do Evil Morty. Com certeza eu tô torcendo pra que isso seja verdade. Então pessoal, como eu falei, eu já tô preparando alguns vídeos desde o dia que o episódio passou. Eu ainda não tive muito tempo, porque tá acontecendo algumas coisas nos bastidores. Quem é membro do canal sabe exatamente do que eu tô falando, mas assim que eu conseguir editar esses vídeos, eu vou trazer aqui pra vocês, falando mais especificamente a respeito do episódio 8. Então agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam, né, dessa história do episódio 9 e 10 virem juntos, só que somente no dia 5 de setembro. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.